Um chamado ao autoexame, por Benjamin Kirsch. O que pode tornar pior o estado de uma pessoa do que ser um inimigo de Deus, de Jesus Cristo e do poder da piedade, e ainda achar que é santo e um bom cristão? Nada, porque a sua consciência é cega sobre o assunto. Ela o absolve porque carece de luz salvífica, enquanto ele se mantém em uma zelosa atuação quanto às ações externas do dever e da religião. Pelo que significa que é privado da ajuda que alguns assumidamente profanos recebem dos castigos e das chicotadas de suas próprias consciências, que muitas vezes acabam por se tornar um meio para a sua conversão. Mas o professor hipócrita, não sabendo que carece de um coração transformado, nem sequer compreende que está sem esses princípios sagrados, de onde deve fluir todas as suas ações e seus disseres, mas por outro lado, é movido por princípios falsos e age apenas pelo poder da sua consciência e de suas afeições naturais, não tendo um juízo claro para discernir seu próprio perigo, nem em que estado ainda se encontra. Sua condição é deplorável, e este espírito imundo é pior e mais perigoso do que ele estava antes. Sua cegueira e sua ignorância consistem em não poderem discernir nem distinguir entre um coração transformado e uma vida alterada, ou entre uma reforma legal e uma verdadeira regeneração. Eles pensam que por seu comportamento parecer muito melhor do que antes, em sua própria percepção e também na percepção dos outros, que sua condição é suficientemente boa. Eles comparam-se consigo mesmos, observando a grande diferença que existe ou parece existir em relação ao que eram antes, quando eram blasfemadores, bêbados, prostitutos e etc., não podendo senão recomendar-se a si mesmo. Uma vez viram-se pecadores e se acharam assim, e se envergonharam de suas vidas pecaminosas e perversas, mas agora eles são justos aos seus próprios olhos, e portanto não precisam de mais trabalho, tendo chegado a um tal estado de santidade, assim pensam, a um tal grau de piedade, a essa suposta mudança e essa suposta conversão, que conclui que não precisam buscar mais mudanças e ainda assim estão enganados. O estado das pessoas farisaicas é muito pior do que o estado dos pecadores grosseiros e profanos. Eles estão doentes e não sabem, feridas, mas não veem necessidade de um médico. Eles podem concluir que são convertidas e, portanto, que nada devem buscar após a conversão. É uma coisa dura e difícil fazer com que um indivíduo farisaico, que vê a si mesmo como um homem religioso, enxergue seu estado e condição miserável. Os homens podem ser civilizados, fazerem uma grande profissão de fé e se passarem por santos na terra, e contudo não seria assim aos olhos de Deus do céu. É uma coisa muito perigosa fazer uma profissão de fé sem que a verdadeira regeneração seja primeiramente operada na alma. Melhor não professar nada do que não ser sincero. Isso pode nos mostrar a razão de haver tão grande opróbrio sobre a religião, sobre o carinho, sobre os caminhos de Deus e sobre o povo de Deus, a saber, por causa de alguns que professam o Evangelho. Infelizmente, sobre muitos dos que são chamados santos, podemos temer que sejam falsos cristãos, com aqueles que nunca experimentaram a verdadeira obra da graça. Eles podem ter suas mentes instruídas, mas corações não santificados. Outros sim, isso reprova veementemente os pregadores, cujo grande trabalho é levar os homens à profissão visível e torná-los membros da igreja, cuja pregação tende mais a levar a pessoa ao batismo e a suscitar-se a ordenanças externas do que mostrar-lhe a necessidade de regeneração, da fé ou de um coração transformado. Pelo amor de Deus, preste atenção ao que você fez, se quiser não ser cobrado pelo sangue de todos os homens. Muitas vezes vemos que quando as pessoas entram nas igrejas, concluem que tudo está bem, e quando a conversão é pregada, eles não pensam que isso lhes diz respeito. Mas há outras pessoas que são claramente profanas, e assim eles ficam cegos, talvez para a sua própria destruição. Isso também deve levar todos nós a um exame rigoroso dos nossos próprios corações,
para que não sejamos encontrados como um desses cristãos falsos e impostores. E para que possamos nos esclarecer sobre este assunto, consideremos, primeiro, você já foi completamente convencido da sua condição pecaminosa e perdida por natureza e do horrível mal que há no pecado? Você já viu o pecado como o maior dos males e mais ódio para Deus, não só os efeitos maléficos do pecado, mas também a natureza maligna do pecado, não só porque causou uma ruptura entre Deus e o homem, mas também desfigurou a imagem de Deus no homem e nos fez como o diabo, enchendo nossas mentes de inimizades contra Deus, contra a piedade e os contra os bons homens? Segundo, há pecado em sua vida que está sendo praticado e favorecido. O mau hábito nunca é interrompido. O mundo não está mais em suas afeições, desejo e pensamento do que Jesus Cristo. Terceiro, você está disposto a sofrer e deixar tudo que você tem em vez de pecar contra Deus? Você vê mais mal no mínimo pecado do que no maior sofrimento? Quarto ponto. Você tem tanto desejo de ter seus pecados perdoados para ser feito santo quanto ser feliz? Você ama a obra da santidade assim como a recompensa da santidade? Você ama a palavra de Deus pela pureza que há nela, bem como pela vontade de advém dela? Quinto, você já viu sua própria justiça como trapos de imundícia e foi feito pobre de espírito? Sexto, você recebeu um Cristo inteiro com o coração inteiro? Um Cristo inteiro compreende todos os seus ofícios, profeta, sacerdote e rei. Um coração inteiro inclui todas as nossas faculdades. Seu coração não está dividido? Sétimo ponto. Cristo é precioso para você, o melhor entre 10.000? Você é o mesmo em particular como em público? Você ama Cristo acima de seus filhos ou de suas filhas? Você ama a pessoa de Cristo? Oitavo ponto. Você pode suportar gentilmente a repreensão das suas falhas e olhar aquele que lhe repreende como seu melhor amigo que mais se preocupa mais com você? Nono ponto. Você espreita mais suas próprias faltas do que os erros de outras pessoas? Você é universal em sua obediência? Você obedece a palavra de Cristo e os seus mandamentos porque você o ama? Décimo ponto. Você foi o mesmo no dia de adversidade, como você agora que está em dia de prosperidade? 11º ponto. Você pode dizer que odeia o pecado como pecado? Sua mente espiritual se fixa em coisas celestiais? Você ama os santos, todos os santos, embora alguns deles não sejam de uma afeição em algum ponto da religião? 12º ponto. Você continua confortavelmente nos caminhos de Cristo, embora você tenha pouca estima entre os santos? Você pode manter sua alma em Deus, embora antes na escuridão e não tendo luz? Toda a ênfase de sua justificação e de sua salvação está edificada sobre Jesus Cristo? Considerem essas poucas perguntas e não duvidem delas antes que seus corações sejam sinceros quando você darem uma resposta confortável para elas. Embora haja algum medo e dúvida que ainda possam surgir em vocês, um verdadeiro cristão pode muito bem confundir o que lhe pertence e tomar como seu o que pertence ao hipócrita, enquanto por outro lado, o hipócrita confunde o que lhe pertence e aplica a si mesmo o que é próprio de cristãos sinceros. Por Benjamin Crierson.